Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Hoje, com o programa 64 mais 60, da nossa série dos 60 anos de 1964, do golpe militar. Uma ditadura que durou 21 anos. Hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente, nós temos dois convidados, e nós vamos convidados do Geração 68, que vão fazer mais um trabalho de análise dos 21 anos de ditadura. Não vai ser uma coisa muito simples, nem muito fácil de fazer, mas olhando para hoje e pensando no ontem. Por que a gente tem que lembrar? O que aconteceu? O que a gente não quer que aconteça? É um pouco isso que a gente vai fazer hoje. Aqui comigo, Carlos Tiburcio, jornalista, ex-militante, dirigente da POLOP, Política Operária, ex-preso político, ex-coordenador da equipe de discurso do presidente da República, Lula e Dilma, dos presidentes da República, Lula e Dilma, editor do Fórum 21, Portal das Esquerdas, membro da coordenação do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e do movimento Geração 68, Sempre na Luta. Aqui, Carlos Tiburcio. Aqui comigo, Carlos Tiburcio, um prazer, muito obrigada por você estar aqui com a gente no nosso canal, que é nosso mesmo, né? Nosso do Movimento Geração 68, nessa série que é bem importante para a gente poder estar informando, para a gente poder estar falando sobre a política brasileira, a história do Brasil. Aqui com a gente também, a gente tem a Tuta Magaldi, que vai entrar já aqui no nossa tela, e também vamos receber Marcelo Chueire, que daqui a pouco também vai estar aqui com a gente. Tiburcio, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme as pessoas estiverem vendo. Eu gostaria de começar, que você começasse tentando resumir, o que é pouco difícil. Primeiro, quando que você soube de 1964, do golpe militar? Você era um menino ainda, né, um adolescente, né, e se você, no primeiro momento, imaginou que aquilo pudesse endurecer da forma que endureceu. Conta um pouco a sua história para a gente. Boa noite, Cecília, muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite. Realmente, esse trabalho que o Movimento Geração 68 está fazendo em relação aos 60 anos do golpe tem uma importância muito grande para a nossa e para as gerações que vieram depois e que virão. Eu tinha 16 anos em 64, e era alienado politicamente. Eu vivia preocupado com meus interesses pessoais, com a família, com os amigos próximos, com namorar e estudar. Eu senti os primeiros sinais de luta de classes quando a gente saiu com a família, com meus pais, meu irmão, de Salvador, de ônibus, de busão, e viemos para o que a gente já chamava de Sul Maravilha. Era Belo Horizonte. Depois viemos para São Paulo, para o Rio e tal. Mas visitamos o único tio, digamos assim, um pouco melhor de vida da família. Ele tinha vindo também do interior da Bahia, como meus pais, mas tinha casado bem, tinha se virado e tinha uma fazenda perto de Belo Horizonte. E foi lá, nessa fazenda, brincando com os primos, primas, que eu comecei a observar que a conversa dos adultos era um pouco estranha, era assim uma coisa tipo cowboy. Eu gostava muito de filmes, de cinema, é uma coisa meio cowboy. Estão nos cercando, vão tomar nossas propriedades. Tem uns bandidos aí ligados a este governo federal e governos estaduais.
temos que nos armar para nos proteger. Foi aí, ouvindo essas conversas, que eu tive os primeiros sinais do que eu ainda não identificava como luta de classes, mas a tensão estava no ar. Era o início do ano de 1964. Eu só vim a me inteirar das coisas políticas e tal, quando, em Salvador, me liguei a um grupo de amigos e de amigas que são amigos até hoje, inclusive nossos filhos e netos ainda se tratam como irmãos, e foi nesse grupo de amigos que eu tomei conhecimento da Guerra do Vietnã, que eu tomei conhecimento de Cuba, que eu tomei conhecimento de que havia uma ditadura no Brasil. E aí eu misturei a vontade ainda adolescente de fazer poesias, de escrever, com o estudo fora da caixinha, porque meu pai era um ex-militante integralista. Então, ele era de direita, era de extrema-direita, mas procurava ser muito culto, tinha as obras completas de Plínio Salgado, tudo. Então, evidentemente, minhas leituras da parte dele eram mais canalizadas por aí. Foi nesse grupo que a gente chama até hoje de A Casa de Nena, que era essa amiga com irmãs, com irmãos, que reunia esse grupo e reuniu durante anos, que eu comecei a me politizar, a estudar. E quando... Aí já entrei nas manifestações estudantis de 66, 67, e já numa perspectiva de luta política revolucionária, porque já tinha contato, a partir da Casa de Nena, com alguns companheiros que eram ligados à POLOP, a política operária, e aí eu me filiei à política operária. Quando eu fui para o movimento estudantil, eu já era um cara organizado. O movimento estudantil foi um movimento bastante organizado, pelo que a gente ouviu de várias entrevistas que a gente fez. Eu vou chamar a Tuta, pedir para que ela abra o microfone e venha conversar com a gente também. Boa noite, Tuta. Que bom. Boa noite, Tuta. Olá. Tiburcio, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você se deu conta do tamanho da encrenca, você já tinha entrado na faculdade? Não, eu me dei conta antes. Eu me dei conta com 17 anos, na Casa de Nena, neste grupo novo de amigos que tinha um clube social, e foi lá que eu passei das dublagens de Elvis Presley que eu fazia para ouvir Nara Leão, para ir para a periferia junto com Nena e com o grupo, fazer esquetes de teatro. Aprendi o método Paulo Freire, comecei a fazer educação na periferia. Aí eu comecei a tomar conta da encrenca. Você ainda não tinha entrado na faculdade? Não. Eu estava terminando o científico na época, né? O científico. Eu fiz o científico no Colégio Central da Bahia, em Salvador, que é um colégio que vocês conhecem, muito tradicional. Por lá passaram gerações, inclusive, de comunistas. Marighella estudou no Central, né? Então, no terceiro ano, eu já estava num processo de politização, e depois eu fiquei um ano, digamos, sabático, me preparando para o vestibular, e aí as manifestações começaram a acontecer, as manifestações estudantis, a reorganização da UNE, e eu tinha uma ligação política com a POLOP. Então, quando eu vou para o movimento estudantil, quando eu passo na faculdade em 67, eu fiz física na Universidade Federal da Bahia,
Quando eu passo na faculdade, como eu já era organizado, digamos assim, eu estava de olhos abertos para as oportunidades que surgissem no movimento. E aí, logo no primeiro ano da faculdade, eu fui eleito representante de classe. E aí, no ano seguinte, já fui eleito presidente do diretório de matemática e física. Então, no ano de 68, eu já estava, digamos assim, na liderança de uma das unidades da Universidade Federal da Bahia. Essa visibilidade em 68, depois do AI-5, é que deve ter complicado pouco. Muito. Porque em 68, aí, obviamente, eu tive uma participação muito intensa nas manifestações e tal. Eu era uma das lideranças do Estado da Bahia. E fui candidato à presidência da União Estadual dos Estudantes da Bahia. Concorri, na época, com um companheiro do Partidão, que acabou ganhando, Passarinho, e com outro companheiro da AP, em aliança com o PCdoB. O companheiro Eduardo Collier Filho, fazia direito, tinha vindo de Recife, figura maravilhosa, não éramos sectários, e ele veio a ser assassinado em 73 pela ditadura, o Duda. Então, eu tive visibilidade porque concorri à presidência da UEB e depois fui eleito delegado do Nordeste, da Bahia e do Nordeste, para o Congresso da Uni de Ibiúna. E fui escolhido para ser um dos vice-presidentes da chapa do Zé Dirceu. Eu era um dos vice-presidentes pelo Nordeste. E fomos presos no Congresso de Ibiúna. Quando eu voltei, aí houve o decreto 477, depois do ato institucional número 5, que nos cassou da universidade. Eu não pude voltar mais para a física. E aí a organização achou melhor me tirar da Bahia, porque a Bahia era pequena para você viver na clandestinidade na Bahia, em Salvador. Na Bahia, não, que eu podia ir para o interior, mas em Salvador era mais complicado. Então, a organização me trouxe para São Paulo, em 69. No início de 69, fevereiro, março, eu saí da Bahia e vim continuar a militância em São Paulo. Você foi preso quando? Eu fui preso 2 vezes. Eu fui preso em 68, foi uma prisão relativamente rápida, ficamos menos de uma semana... Em Ibiúna, né? Direto de Ibiúna, depois de Ibiúna, direto. Para o presídio Tiradentes, e depois do presídio Tiradentes, eles nos colocaram em ônibus e levaram a delegação toda de volta para a Bahia. Lá ficamos mais uns 15 dias, as famílias pressionando, fazendo manifestação na porta do quartel onde a gente estava preso, e nós fomos libertados. Outros não. Vladimir Palmeira, Zé Dirceu, vários outros companheiros continuaram presos, mas a grande maioria daqueles 700, 800 lideranças que foram presas em Ibiúna foram libertadas com um prazo relativamente curto. E essa foi uma prisão tranquila para nós. Não foi uma prisão... É sempre um impacto pesado, mas não teve tortura, não teve nada disso. A segunda prisão, ela já vai ocorrer em junho de 1973. Eu já tinha militado 2 anos no Rio, tinha voltado para São Paulo, e eu já estava na direção da organização. E fui cumprir uma missão no exterior, no Chile, junto aos companheiros que lá estavam e de outras organizações. Na época, nós estávamos tentando fazer uma frente da esquerda proletária, como a gente chamava, aquelas que priorizavam o trabalho junto à classe operária e tal. E a AP tinha um grande setor dela que tinha caminhado para o marxismo-leninismo,
se chamava APML, Ação Popular Marxista-Leninista, e uma parte estava no exterior. Inclusive o Ricardo Azevedo, que está aqui no nosso... É um dos organizadores do nosso movimento da Geração 68. E lá eu cumpri uma missão de uns 2 meses no Chile, era o governo Allende. Fiquei semi-clandestino, tomei todos os cuidados, porque eu ia voltar. E como eu era um dirigente aqui, obviamente eu usava uma identidade falsa, não o Tibúrcio, que já tinha prisão preventiva, era procurado. Tibúrcio já era procurado. Então, eu vivia clandestinamente no Brasil e usava uma identidade falsa. Qual era o seu nome? Qual era o seu nome, Tibúrcio? Era Antônio Carlos da Silva Barreto. Agora, esse nome, ele existe, porque eu tirei toda a documentação legal. Então, se forem no sistema de registro civil e de CPF, essa figura existe. Eu tirei RG legal, CPF legal, tudo legal. Só o começo da documentação é que era falso. E a organização nos propiciava, e a partir dali a gente ia tirando toda a documentação legal para evitar, como de fato ocorreu comigo, que, em sendo preso, a polícia não imediatamente descobrisse que se tratava de uma documentação falsa, logo de alguém que estava absolutamente irregular. No meu caso, eu fui preso entrando de volta no Brasil após essa missão no Chile, fui detido na Argentina, mas fui logo solto, e quando entrei no Brasil, por circunstâncias que eu não vou detalhar aqui, eu fui detido, sob suspeita. Eles não sabiam que era Tibúrcio, mas me detiveram por suspeita. E aí não descobriram meu nome. Checaram em todos os órgãos legais e não descobriram. Tanto que eu passei por todo o período de tortura, eu fui sequestrado pelo DOPS, eu fui preso em Foz do Iguaçu e trazido pela Polícia Federal para São Paulo. Quando eu fiquei na Polícia Federal, eu consegui ter contato externo, que também é uma outra história miraculosa, mas eu consegui ter contato externo com a minha companheira. A minha companheira que tinha vindo da Bahia e que morava comigo há poucos meses, antes de eu ir para a missão no Chile. Eu consegui localizá-la, isso foi um fato extraordinário, e ela, apesar de todos aconselharem a não fazer isso, ela foi me visitar com nome falso na Polícia Federal. Então, por ela, eu pude saber informações da organização e tal, que eu já não tinha há meses, porque estava fora do Brasil, como também passei para ela as informações que eu tinha, inclusive, que se não entrassem com habeas corpus para mim, isso era um domingo, eu consegui localizá-la na sexta, ela me visitou no domingo, que era o dia de visita. Na segunda, se até meio-dia, um advogado, qualquer advogado, não entrasse com um pedido de habeas corpus, eu seria entregue irregular e ilegalmente ao DOPS de São Paulo. Seria sequestrado, como de fato fui. Por uma série de circunstâncias, o habeas corpus chegou atrasado, o advogado, o companheiro Belisário, estava, inclusive, na caminhada do silêncio, agora, no 1º de abril, o Belisário chegou às 2h com o habeas corpus. Eu já tinha sido sequestrado pelo DOPS, porque a minha prisão não foi legalizada. Eles me tomaram da Polícia Federal, orientaram a Polícia Federal a dizer que tinham me soltado, que eu era um hippie, que não tinha problema nenhum, que me soltaram, mas, na verdade, eles me sequestraram, a equipe do Fleury, e me mantiveram sob tortura durante 30 dias e 30 noites no DOPS. Só em setembro,
só em setembro eles já iam me soltar, porque eu tinha passado por todo esse período de tortura e não tinha falado nada, porque eu não podia falar. Se eu dissesse que eu era Tiburcio, aí é que a coisa complicava. Olha só, se o pobre do Antônio Carlos da Silva Barreto, que não tinha nada com nada, estava passando por tudo aquilo por mera suspeição, não tinha delação contra Antônio Carlos da Silva Barreto. Tinha alguns livros, tinha algumas coisas que eu havia trazido do Chile e da Argentina. Imagina se eles soubessem que eu era Tiburcio. Então, eu não podia falar. Então, eu não me glorifico de ter resistido às torturas. Eu não tinha opção. Ou eu resistia, ou eu me ferrava mais ainda. Mas aí a organização, durante esse período todo, ficou absolutamente preocupada com a minha vida, porque não tinha informação. A última informação tinha sido da minha companheira, que saiu de lá e disse, não, ele foi preso, ele está vivo e ele poderá ser sequestrado pelo DOPS. Você continuava na Polop? Continuava na Polop, eu era dirigente da Polop. Uhum. Eu tinha substituído o Nilmar Miranda, que havia sido preso no dia 1º de maio de 72. Aí eu substituí como secretário-geral do Comitê Nacional da Polop. E em junho, em março, por aí, fui para o Chile, e quando voltei em junho, aconteceu tudo isso. Mas aí a organização ficou pressionando a minha família na Bahia, com muita razão, para vir para São Paulo, para tentar saber de mim, saber se eu estava vivo, tentar descobrir alguma coisa. E a família veio. E me procurou em todos, como todas as famílias, bateu na porta dos quartéis, de todos os lugares, e eles diziam a verdade. Eles diziam, olha, esse cidadão aqui, nós também estamos procurando. Ele não está preso. Esse Tiburcio aqui, nós estamos atrás dele. Então, vocês estão atrás de alguém que se evadiu, aconteceu alguma coisa, mas não está conosco. Uhum. Acontece que, depois de fazer essa peregrinação toda, por uma razão específica, que foi a seguinte, quando eu estava preso na Polícia Federal de Foz do Iguaçu, a vigilância não era uma vigilância do DOPS, do DOCOT, da OBAN, era uma vigilância frouxa. E eu consegui ganhar um pedreiro, sempre a classe operária, consegui ganhar um pedreiro e escrevi uma carta para a minha família, assinando Antônio Carlos da Silva Barreto. Obviamente, uma carta inocente, uma carta que, se o pedreiro entregasse para a polícia, não me comprometesse. Mas, evidentemente, que minha família, ao receber a carta, entenderia que eu estava preso. E eu dizia na carta que eu estava preso por engano, não havia problema nenhum, que eu deveria ser solto logo, e que, pelo amor de Deus, eles, além de se acalmarem, não se preocuparem, não fizessem nada. Porque o meu grande medo é que eles viessem procurar Tiburcio e me entregassem. Então, essa carta aconteceu logo após a minha prisão. Acontece que, depois de toda essa peregrinação da família, já em setembro, no último dia, a minha tia e o meu irmão, pensando estar fazendo o melhor, entregaram para a polícia o nome de Antônio Carlos da Silva Barreto. Disseram que, com esse nome, ele não está preso. Aí o Doicode disse, acho que foi no Doicode, eles disseram assim, com esse nome a gente não sabe. Faz o seguinte, voltem amanhã que a gente dá informação. Quando voltaram, eles deram aquela informação mentirosa da Polícia Federal. Não, ele era meio hippie, foi solto e tal. E, na verdade, eu estava saindo do processo de tortura no DOPS, totalmente não, mas razoavelmente
estragado, com costelas quebradas, bem assim prejudicado, mas já no processo deles darem iodex, deles dizerem que os justos pagam pelos pecadores, que eu, ao sair, deveria esquecer aquela história, cuidar da minha vida. Ou seja, eles estavam me preparando para me soltar. Porque, para eles, o critério da verdade era o pau, era a tortura. Torturou. E eu estava desde junho até setembro. Não conseguiram nada, assim, de comprometedor. Resolveram me soltar. E quando eu estava nesse processo de soltura, o meu nome verdadeiro apareceu. Aí eu apanhei muito, mas apanhei muito por eles dizerem que eu tinha tentado passar diploma de burro na polícia. Eles bateram de raiva, de vingança e tal. O tempo já tinha passado, obviamente que já não teria o menor sentido eles perguntarem por aparelho, por ponto, que eram as grandes questões da época. Eu tinha sido preso em junho. Eles não sabiam que a minha companheira tinha me visitado, mas até isso tinha acontecido. Então, a organização já tinha tomado todas as medidas para se proteger, caso eu viesse a falar alguma coisa. É essa historinha. Agora a gente está aqui vamos introduzir a nossa conversa, Marcelo Choeire, nosso querido turco, né, que é também, vou brincar aqui, sócio fundador do movimento Geração 68, Sempre na Luta. Na época, ele fazia parte da AP, Ação Popular, foi preso também, torturado. A gente, aqui, o pessoal do canal que assiste, a gente conhece bem a história do Marcelo desde a primeira série, quando a gente fez a série do Alexandre Vanucci. Marcelo foi responsável, ou foi um dos responsáveis pela manifestação de Dom Paulo Evaristo Arnes na época, que foi a primeira missa, primeiro ato público, né, pela morte sob tortura de um preso político. Então, eu tenho muito prazer de estar aqui de novo com você, Marcelo. O Tiburcio contou a história dele assim, até essa fase, né, da prisão, mas eu perguntei para ele como é que ele soube do golpe de 64, e isso eu não sei como que você soube do golpe de 64. Você é um adolescente, um menino, e o que você estava fazendo, o que você achou daquele golpe, como é que você percebeu o que estava acontecendo no Brasil naquela época? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Tiburcio, Tuta, Cecília. Boa noite, Marcelo, boa noite. Prazer enorme. É um prazer estar aqui, ainda mais com o Tiburcio, grande Tiburcio. Olha, eu tinha 14 anos, né? Um pouquinho mais novo que o Tiburcio. Eu estudava no Colégio São Luís, que era um colégio de elite de São Paulo, né? Na minha sala, assim, tinha uns 4 de classe média remediada, eu era um deles, né? Mas ali só tinha ricaço, né? Era pessoal extremamente de elite, né? E era um colégio, como eram os colégios religiosos na época, só de homem, né? Então, minha sala, o colégio era só de homens brancos, né? Tá certo? Era praticamente a realidade do colégio. O clima no colégio, né? A gente estava em 64 começando a viver uma ruptura, mas ainda não era clara, dentro da igreja, né? Propiciada pelo Concílio Vaticano II, né? Do grande João XXIII, né? E então era um colégio extremamente conservador. Eu lembro do momento que se anunciou o golpe, né? A sala inteira parou, né? O professor botou um radinho de pilha assim na mesa
E na hora que veio a notícia de que o Jango tinha ido embora e que tinha o tal da revolução tinha vencido, todo mundo começou a pular, bater palma, etc. Né? Então a cena é fortíssima. Né? Eu não pulei, mas dentro daquele clima, um clima de classe média, o medo do comunismo e essa questão religiosa, etc., naquele momento eu achei que o tal do golpe tinha sido uma coisa boa para o Brasil. Né? Então é bem marcante esse momento para mim, o ambiente que eu morava, o que eu vivia, etc. Mas a coisa mudou rápido. Né? Em 1965 eu já praticamente tinha abandonado toda essa ilusão, né, do tal da revolução, etc. Algumas coisas que me marcaram muito, né? A Guerra do Vietnã, né, que inicia em 65, né, Tiburcio, você também citou. Aquilo ali é um impacto tremendo na nossa geração. Nos Estados Unidos houve um forte movimento contra, né, a guerra a partir de um certo momento, mas isso teve uma repercussão mundial. Né? Eu era aqueles caras, né, que desde os 10 anos de idade eu lia jornal. Né? Então, isso... E meu pai comprava a Folha, já era a Folha, né? E o irmão dele só lia o Estadão, né? Eles sempre brigavam politicamente. Né? Mas eu me lembro também outra coisa forte, né? Que é o Roberto Campos, né? O então ministro do Planejamento, o avô do atual presidente do Banco Central. Eu lembro exatamente ele falando na televisão que o Brasil tinha 200 mil empresas, era muito, e que tinha que diminuir para ter empresas fortes, viáveis, alguma coisa desse tipo, não lembro todos os detalhes. E eu me lembro que até 66 ele conseguiu a meta dele, ele reduziu de 200 mil empresas a 70 mil empresas no Brasil. Por quebradeira, por compra de multinacionais, por fusão, por sobrevivência. Né? Tem uma coisa que a gente precisa ver bem a questão do golpe, né? Que a questão econômica, desde o começo, foi uma tremenda guinada. Né? E tinha uma política clara, né? Uma política que, lógico, tinha a questão de uma industrialização mais acelerada, etc., mas tinha uma visão clara o seguinte: empresa boa era empresa grande, forte, saudável, o resto tinha que morrer mesmo. Né? E aquilo me impactou demais. Né? Meu pai era um pequeno empresário, né? Então, essa política da ditadura, né? Essa política econômica, eu acho que ela teve um impacto enorme numa classe média que tinha apoiado antes o golpe. Né? E depois, em 66, a gente vai ver isso, com as setembradas, onde eu já participei, eu estava no segundo científico, né? Você fez científico também, eu também entrei na engenharia e na física, né? Então, mais uma semelhança aí, Tiburcio. E aí nós tínhamos um centro acadêmico, né, no colégio, já tinha padres mais de esquerda, mais progressista lá dentro, né? Então já tinha o zum, já tinha um racha dentro do colégio. Né? E aí nós vamos fazer uma assembleia do Grêmio dentro da escola e o padre principal ali, que era bem conservador, nos expulsou da escola. A escola era na Avenida Paulista, tinha um calçadão enorme, né? Naquela época ainda não tinha os prédios, as coisas ali. Tinha uma calçada enorme, fomos fazer a assembleia na calçada. Né? E um dos padres progressistas foi com a gente meio para nos proteger, porque ele ficou preocupado. E o outro padre, que é o cara que mandava na escola, chamou a polícia. Né? Então, aí mostra bem o começo dessa ruptura, né, da classe média e da Igreja Católica, que eram as coisas mais próximas de mim naquele momento. Né? E aí foram prender o presidente do Grêmio e o padre falou, não, eu vou junto. Né? Antônio Carlos Boanova, grande sujeito, lembro dele até hoje. Talvez ele até algum momento veja esse vídeo aqui, ele está sempre nas nossas redes, etc. Mas, enfim,
esse é o momento, e a partir de 65, 66, começo a entender melhor a política, a economia, as contradições, a tal da Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. E nesse clima, né, em 68, eu entro na universidade, né, já num clima de agitação intensa, de grande mobilização, onde onde os estudantes foram um núcleo forte desse movimento, né, que também acho que era reflexo de toda essa virada, né, que grande parte da classe média tinha dado, né? Naquela época, ainda a maioria que estava na universidade era classe média, né? Tinha de tudo, mas enfim. E logo em seguida, alguns dias depois de ter entrado, tem a morte do Edson Luiz, no Rio de Janeiro, né? Dia 28 de março, né? Uma data inesquecível. E aí, terminada a aula, né? A gente ficou sabendo aquele zum. Eu desci por iniciativa minha e fui escrever na lousa, né? Mataram um estudante, assembleia tal hora, né? E do meu lado estava um outro companheiro que está no G68, o Luiz Carlos Furtado, fazendo a mesma coisa, né? E aí nasceu uma amizade que dura até hoje, etc. Sempre estivemos juntos, né? Eu e o Luiz Carlos, né? Todos esses quase 60 anos agora, né? E aí começou o movimento, uma passeata atrás da outra, foi crescendo, né? São Paulo não era o centro mais forte naquele momento, era o Rio, né? Tanto é que em junho há a passeata dos 100 mil, que foi a maior daquela época, aí com a adesão de outros setores, artistas e outros setores, principalmente da cultura, etc. E vamos no embalo, né? Também entrei nessa época no GTP, Grupo Teatral Politécnico, né? Que tinha sido fundado pelo Zaratini, né? Pelo velho Zaratini, né? Que também estudava na Poli, ele fundou em 63, 64. E a atividade cultural naquela época cresceu fortemente numa linha de oposição, né? Então misturou tudo, a questão cultural, a questão política, ir para as ruas, etc. Né? Eu não estava organizado nessa época e eu demorei muito, né? Porque eu tinha uma visão crítica de todas as organizações, achavam muito fechadas, com verdades definidas, etc. Então, lá na escola, a gente criou um grupo independente, né? Que ficou muito tempo assim, a gente trabalhava com outras, com todo o movimento, etc., mas não tinha uma organização definida. Eu só vim entrar na AP em 1971, pelas mãos exatamente do Ricardo Azevedo, que foi o cara designado para me recrutar, tá certo? Nosso grande amigo comum aí, né? Na verdade, a partir daquele momento, né, que em 69 a gente ganha o Grêmio da Poli, que na época estava na mão da direita, ou de uma centro-direita, né, não vou dizer que é direita, mas de uma centro-direita. A gente ganha no final de 69, um momento terrível, né, de todo aquele rolo da morte do Costa e Silva, o AI-5 detonando tudo, né? A nossa eleição foi em outubro, alguns dias depois assassinaram Marighella, né? Dia 4 de novembro de 69, e já estava assumindo aí, teve a junta militar que assumiu, e logo em seguida assume o Médici, né? Que foi o pior dos ditadores, o mais extremista de todos, né? Essa vitória no Grêmio ali, né, foi fundamental para o próprio movimento estudantil, porque o Grêmio, até por não estar na mão da esquerda, na época do ato 5, ele não foi atingido, né? E ele era uma estrutura mais forte toda a USP, né, porque a gente tinha um cursinho, a gente tinha uma gráfica poderosa, a gente tinha a Casa do Politécnico, que era uma estrutura de 7 andares, né, que atendia estudantes vindos do interior, enfim. Nós tínhamos estrutura, tínhamos dinheiro, né? E isso propiciou um processo no qual eu acabei me envolvendo demais dentro da USP, né? Que foi a construção do Conselho de Centros Acadêmicos, né?
como o DCE tinha sido liquidado, colocado na clandestinidade, né, que era o Diretório Central de Estudantes, assim como o AE, a UNE, muito mais ainda, a gente começou a construir esses conselhos de centros acadêmicos, né? Eu ainda não estava em nenhuma organização política, como a maioria da minha turma lá, etc. E, na verdade, ao reunir-se o conselho, a gente conseguiu realmente retomar lentamente o movimento dentro da USP, que não tinha sido o grande centro em 68, o grande centro do movimento, né? Eu sei que o que eu vou colocar aqui, muitos companheiros que estão no movimento têm uma visão diferente, mas, enfim, todo momento, né, tinha uma posição crítica em relação à luta armada, né? Eu considerava que era um equívoco, né, no acirramento da ditadura, numa força monumental, no momento que, inclusive, o país estava enganosamente no crescimento econômico rápido, etc. Então, a gente centrou muito na reorganização do movimento, na luta pelas liberdades democráticas e, logo em seguida, contra o ensino pago, que era uma política que o Passarinho estava tentando implantar como ministro da Educação, né, o Jarbas Passarinho. Em 72 tem dois grandes momentos que eu considero decisivos nessa mudança do movimento, né? Primeiro tem a greve de fome dos presos políticos, em maio, junho de 72. Dom Paulo, já arcebispo, né, mudando completamente a estrutura da igreja, porque anteriormente ele era Dom Agnello Rossi, que era um cara da extrema-direita que apoiava a ditadura, que apoiava a tortura, que dava cobertura, primeiro Operação Bandeirantes, depois do DOI-CODE, etc. E quando a gente vê que Dom Paulo entrou em solidariedade à greve de fome dos presos políticos, nós, como centro acadêmicos, fomos até ele e construímos uma relação, né? Naquele momento, eu brinco que teve a primeira embrião assim, de uma articulação democrática, né? Porque também a ABI e a OAB, a gente juntou esses 4 setores, né? O Conselho de Centros Acadêmicos da USP, a Arquidiocese, a OAB e a ABI, e, lógico, não foi uma coisa simples, né, essa greve de fome e tudo, mas foi um momento de solidariedade que nos aproximou, né? No segundo semestre de 72, quando a questão do ensino pago estava vindo com tudo, nós tivemos uma ideia criativa lá no Conselho, que foi fazer um plebiscito na USP sobre o ensino pago, né? Que teve quase 20 mil votos, que na época era uma coisa estrondosa, né? Pela repressão, a universidade também era bem menor, etc. E eu lembro bem do Passarinho descendo do avião em Congonhas falando: na USP, os ricos se aliaram aos comunistas, por causa do... E aí a gente deitou e rolou em cima disso, houve uma pressão em cima do Passarinho, eu não vou dizer que foi o nosso plebiscito que deteve, mas ele foi um fato marcante que foi para a mídia, né? Então, era um movimento que a gente estava tendo de sair de uma coisa clandestina, etc., e de atuar para a sociedade, né? É nesse contexto, exatamente, que em março de 73, aí eu já era o presidente desse Conselho de Centros Acadêmicos, que tem o assassinato do Alexandre, que era uma pessoa-chave dentro da USP, da geologia, tanto do movimento cultural, ele também estava em teatro, etc., como movimento político, né? Ele era ligado à LN, foi preso e torturado e rapidamente morto, né? E aquilo foi um choque tremendo na universidade. E o que fazer naquele momento, né? E aí surge essa ideia, né? Uns queriam não fazer nada com medo de que a coisa prosseguisse. Outros queriam ir atirar pedra no DOI-CODE, etc. E aí surge a ideia, né, que era bem dentro dessa linha de falar com a sociedade, não uma coisa fechada, né, da oposição à ditadura, que sai a proposta da missa, né? Como já tínhamos a relação com Dom Paulo, o AB e a ABI construída em 72, fomos a Dom Paulo com a proposta. A primeira proposta era fazer a missa dentro da USP. Ele falou: não, lá
não vai dar, porque não é meu território, mas no meu território, na catedral, eu vou fazer. Né? Eu acho que esse é um daqueles momentos críticos da história, né? Porque depois do AI-5, talvez tenha sido a maior manifestação de massa, claramente de oposição à ditadura. Né? Na missa foram 4.000 pessoas, e não foi mais porque eles bloquearam tudo em São Paulo, todas as pontes, várias ruas de acesso à Praça da Sé, na época não existia metrô, nada disso, né? Mesmo assim, 4.000 pessoas se reuniram ali, e aquele foi um momento que eu considero essencial, né? E também tivemos uma adesão do Ulisses Guimarães, né? Na época, você deve lembrar, Tiburcio, ele era o anticandidato à presidência de uma ala progressista do MDB, e ele também apoia a questão da missa. Fomos falar com o Ulisses na Assembleia Legislativa, etc. Enfim, era um embrião de uma resistência democrática mais ampla, né? Que eu considero que teve um papel naquele momento. E 2 anos depois, quando matam o Vlado Herzog, exatamente já tinha essa experiência, coisa da missa, e aí se desdobrou. Pelo Vlado ser judeu, se colocou como um culto ecumênico, né? Mas, na verdade, de novo, Dom Paulo como o grande baluarte, né? dessa resistência. Os militares odiavam ele, né? Acabei preso logo depois da missa. Em maio, aí foi uma razia no movimento estudantil geral. Foram presos 40 lideranças da USP, né? Numa cascata. Teve tortura, mas não foi aquela coisa prolongada, porque também gera um impacto, né? 40 estudantes presos, etc. Não era uma coisa simples, né? E tinha família, coisas, pressões por tudo quanto é lado, e eles nos soltam em 1 mês. Né? Aí, lógico, eu deixo de ser o presidente do Conselho Centro Acadêmico, não tinha mais condição, tem uma sucessão ali, né? A gente sai no final de maio. Né? Eu também vou citar um fato que também nunca comentei muito, né? Depois dessa minha prisão, mas dentro dessa linha de que a gente precisava divulgar para a sociedade o que estava acontecendo, eu fui em umas 20 salas de aula na USP, de várias faculdades, fazendo exatamente a denúncia, contando o que tinha acontecido, contando a tortura, etc. Né? Também foi uma coisa de grande impacto dentro da USP, né? Porque nunca ninguém tinha feito isso a céu aberto. Né? E eu cito isso porque isso, quando começa a grande queda da AP em setembro, né, eu fui preso dia 4 de setembro, uma semana antes do golpe do Chile. Você devia estar no Chile, né, Tiburcio, naquele momento. Não, estava preso. Você estava preso ainda. Você tentou voltar antes, né? Aí você foi preso em junho, né? Tá certo. E aí foi um horror. Né? A grande coisa que eles queriam saber de mim, né? Eu neguei o tempo todo que eu era da organização, etc. Eu também não tinha um alto cargo, mas, enfim, a gente tinha uma célula estudantil lá na USP. E a grande obsessão deles era pegar Ernestino Guimarães, né? Que, na verdade, acabou sendo meu grande amigo daquele período. É o Ernestino que me leva ao Ricardo, né? Ele como presidente da UNE, eu presidente do Conselho Centro Acadêmico, houve uma aproximação, uma articulação, e isso também criou uma grande amizade. E o desespero deles era achar o Ernestino. Eu tinha convicção que o Ernestino fosse preso, ele ia ser morto, né? Como acabou sendo em outubro, né? Muito tempo depois, 50 dias depois. Ele já não morava em São Paulo, né? Desde que houve a morte do Alexandre e um acirramento da repressão, ele saiu de São Paulo, onde era muito visado, e foi morar no Rio de Janeiro. Eu também não sabia onde ele morava, etc., mas, enfim. E aí, numa série de denúncias, né? A gente sabe que teve delatores, né? Acabaram chegando nele e ele nunca mais foi achado. Né? Dia 10 de outubro, né? Eu sempre falo com muita emoção isso, porque realmente talvez tenha sido uma das pessoas mais admiráveis que eu conheci na vida. Né? Não só como liderança, mas como ser humano, uma pessoa profundamente que se importava com as pessoas, que tinha empatia. Né? E essa é uma grande característica que ele tinha. Né?
E naquele momento, né, que você falou do Collier, mas foi ele, Gildo, Mata Machado, Onestino, quer dizer, toda a liderança da UNE, que era em grande parte da AP, não só foi presa, morta e desapareceram com os corpos. Né? A Marilúcia, que era esposa do Gildo, né, já lançou há pouco tempo um livro, a filha dela, a filha deles, né, ela estava grávida da filha, né, que hoje também é uma pessoa super importante, uma liderança, e realmente foi uma razia total. Não só eles, né, outros grandes nomes, né, eu cito Paulo Wright, né, que era, a meu ver, a grande cabeça dentro da AP, ele tinha surgido no movimento de pescadores de Santa Catarina, né, então ele não era ele era mais velho que nós, não era de movimento estudantil, ele estava mais ligado ao movimento popular, e ele também foi preso e desaparecido. Né? Podemos. O James White, que na verdade era o presidente do Conselho das Igrejas Protestantes do Brasil, então aquilo ali criou também uma outra ala religiosa, né, na ala que se chama aí popularmente protestante, né, uma grande comoção, né, porque realmente ele era uma liderança importante. Então, vamos dizer, até 73 é essa, sim, sem entrar em detalhes demais, senão não dá tempo. Né? Não, você parou no mesmo ano que o Tibúrcio parou, então tá bacana aqui. E vocês estavam falando, tanto o Tibúrcio quanto você, Marcelo, falando, e como eu queria passar para os dias de hoje, ou pelo menos para a nossa atualidade. Primeiro, vocês é muito impressionante que todas as entrevistas, quando se fala dos estudantes, também dos sindicatos, quando a entrevista do Roque Silva, né, falando dos sindicatos, dos operários, a organização, né, dos trabalhadores, né, que acaba culminando no Partido dos Trabalhadores. Né? Não podemos nos esquecer que Lula era um metalúrgico, né, de São Paulo, do ABC Paulista. A palavra organização me vem muito, muito forte na cabeça. Como é que vocês analisam esses dois, principalmente esses dois movimentos, e o movimento do campo também, né? Porque eu acho que são três hastes aí que a gente pode trabalhar. Da questão no caso do campo, a gente tem o MST, né? Os sindicatos, a gente não tem mais ministro do Trabalho, né? Ministério do Trabalho, que é uma coisa impressionante, para um país desse tamanho, inclusive, para poder organizar a questão do trabalho no país, de uma organização de um trabalho que é diferente, obviamente, dessa época que a gente está falando, 60 anos atrás. E a questão dos estudantes, né? que nós temos uma UNE que funciona, DCEs que funcionam, mas a gente não, vocês, como é que vocês analisam estas três áreas no mundo de hoje, a ponto de que, de uma certa maneira, no governo passado, do inelegível, os métodos da ditadura, né, de uma polícia agressiva, violenta, atira primeiro, pergunta depois, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro, sempre foi esse mote, né? Atira primeiro, pergunta depois. Como é que vocês analisam isso? Difícil, né? Quer começar, Tibúrcio? Olha, bem, primeiro agradecer e elogiar a explanação do Marcelo, muito boa e emocionante. O que eu fico me perguntando é o que essa geração nova tem em comum com a nossa. Porque é claro que a gente sabe que todos nós,
nos movemos em função das condições reais que a gente encontra, que estão em volta da gente, que nos influenciam e que nós influenciamos também. E essas condições mudaram muito, né, como a gente sabe. Não é preciso falar aqui das mudanças que aconteceram no desenvolvimento do capitalismo nesses 60 anos. Uhum. Agora, do ponto de vista das ideias, dos valores, do que fazer com a vida de cada um, eu fico me perguntando por que nós, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, e principalmente da geração 68 sempre na luta, a gente, como ser humano, a gente encontrou uma perspectiva de vida e de felicidade para além da família, dos amigos, dos conhecidos. Eu acho que a gente encontrou uma identidade nas relações com o povo brasileiro. A gente tem uma identidade com o povo brasileiro. A gente tem uma identidade com outros povos. Eu acho que a gente tem uma identidade com a humanidade. Como disse Marcelo, lembrando o quanto nos influenciou a Guerra do Vietnã, tão longínqua naquela época, tão longínqua. E, no entanto, a gente se sentia ferido, de alguma forma, pelas bombas, se sentia ameaçado pelo napalm. É claro que essa ideologia neoliberal, concentrando tudo no individualismo, eu acho que cria dificuldades muito grandes para as novas gerações construírem essa identidade. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Como a gente pode contribuir para diminuir esses obstáculos e favorecer esse sentimento de humanidade. Eu acho que é um dos caminhos para a gente travar a disputa de ideias no mundo de hoje. A gente também, desde 68, desde antes de 68, eu acho que a gente tem uma compreensão muito grande das contradições do capitalismo, das crises que o capitalismo gera, da necessidade de superação do capitalismo por uma sociedade que não haja exploração, que não haja opressão. Agora, as crises do capitalismo empurram milhões de pessoas, principalmente os jovens, para o desespero. É um dado objetivo. Você pode falar o que quiser, as pessoas se sentem sem chão, sem futuro, sem emprego. Então, as condições de convivência, de trabalho conjunto, de solidariedade, ficam muito mais difíceis. Então, a gente tem que levar isso em conta. As condições objetivas, por um lado, não nos ajudam a fomentar esse sentimento de humanidade, de solidariedade, de que você não pode resolver as coisas sozinho. É o contrário do que eles pregam. É o mérito, é o individualismo que resolve, é o empreendedorismo. Falácias, a gente sabe que são falácias, mas as pessoas têm que viver a experiência para saber que é uma falácia. Então, eu não sei se nós vamos ter tempo, mas eu queria começar a abordar os dramas que a gente vive hoje e os desafios que a gente vive hoje por essa perspectiva mais geral
fazendo um contraste entre as condições que impulsionaram a gente na juventude e as condições que hoje desimpulsionam grande parte da juventude e das gerações atuais. É isso. Marcelo, você quer comentar, por favor? E Tuta, interrompa quando quiser, viu? Louca para fazer 500 perguntas, não vai dar tempo, mas enfim. Não, mas vamos conversando. Tá bom. Vamos conversando. Marcelo, eu gostaria que você comentasse, porque agora é que é a hora de a gente conversar. Vamos conversar. Fala, Marcelo. Essa pergunta que você fez é a pergunta de $1 bilhão, né? Então, é uma coisa extremamente difícil, até porque as condições são diferentes. Essa questão das redes sociais traz uma mudança nas relações das pessoas gigantesca, né? Quer dizer, acaba tendo menos articulação física, mas articulação de milhares de milhões pelas redes, né? Eu acho que é muito complexo. O movimento estudantil hoje, daquele jeito, como foi naquela época, universitário, etc., mais organizado, ele tem um papel bem menor proporcionalmente na sociedade do que teve naquele momento, né? Por uma série de razões que não é fácil explicar. Mas eu vejo, né, a emergência, né, aqui em São Paulo, região metropolitana, Guarulhos, etc., e muitas articulações coletivas nas periferias, muitas vezes por questões culturais, por identidade cultural, etc., esportiva, né? Eu tenho um filho meu que está fazendo um trabalho voluntário de organização de times de basquete, etc., eles já são dezenas de pessoas articuladas nisso. Então, há outras formas, né? Que também vão para o lado da solidariedade. É um tipo de vivência coletiva, né? Mas que ela não se dá ainda num grau de definições políticas, de uma ação política, mas de uma ação mais social, cultural, né? Isso eu vejo que existe. Aqui em São Paulo, na região metropolitana, é muito forte isso, né? Talvez todo esse burburinho, essa movimentação que eu percebo em vários bairros, etc., não tenha se transformado num movimento político, né? Mas eu vejo que existe uma possibilidade de novas convergências, né? Mas precisa buscar um entendimento melhor, não dessa forma, às vezes, pausterizada ou simplificada ao extremo que ela aparece nas redes sociais, né? Então, nesse sentido, o debate nas redes sociais ele precisa se qualificar, avançar, etc. Eu entendo que essa entrevista e várias outras ações que o grupo de comunicação está fazendo busca isso, né? Mas a gente precisa realmente falar com mais gente, né? Há muitas tribos diferentes, né? Tanto históricas como econômicas, sociais, geográficas, etc., né? Mas tem gente que, a partir de coisas mínimas, tem 10 milhões de seguidores, 15 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores na internet, né? Então, é um mundo realmente novo, né, dessas relações. Eu acho que o movimento social no Brasil, né, a não ser poucas exceções, ele está enfraquecido, né? E a gente vê até que a extrema-direita, né, até consegue, às vezes, se articular mais fisicamente. Mesmo assim, nem a sombra do que aconteceu no passado, né? Nos grandes movimentos, 68, deu a retomada em 77, do movimento estudantil, 78, as grandes greves do ABC, né, onde emergiu a liderança do Lula, etc. O movimento das diretas já, né? O movimento pelo impeachment do Collor, enfim, teve uma série de momentos de aglutinação por cortes distintos, né? Mas que a gente vê muito menos hoje, né? Eu acho que precisa ter ideias mais catalisadoras e que consigam falar com a linguagem e esses anseios que o Tibur estava falando, que existem, né, principalmente na juventude, né, e que não conseguem se expressar por um caminho,
Esse é um grande desafio. Deixa eu fazer uma pergunta. Da realidade que a gente nasceu. Deixa eu fazer uma pergunta. Faz você, pai. Vocês dois acham que o fato da gente não ter, hoje em dia, um inimigo claro, comum, como era a ditadura, é um fator que desmobiliza a juventude? Porque naquela época nós éramos todos bastante coesos na nossa luta. Coesos assim, a gente sabia contra o que a gente queria. Hoje em dia, fico me perguntando, a juventude sabe contra o que lutar? Eu quero completar a pergunta, se você me permite, porque quando a gente fala de juventude que a gente está falando, né? A juventude de periferia ou a juventude da classe média, do Colégio São Luís, que foi São Luís, né, Marcelo? De São Paulo, ou Santo Inácio aqui no Rio de Janeiro, ou o CIEP da Maré. Mas tinha muita escola pública também. Pois é, então, sim, tinha muita escola pública, que tinha um outro tipo. A gente ainda tem muita escola pública aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Pedro II, né? Tem o CAP da UFRJ e da UERJ, que são escolas de excelência, que tem um outro padrão, mas a gente tem que falar que periferia que a gente está falando, porque que esperança é essa, né? Porque que se tem que ter, né? Esperança do quê, né? Eu dizia a música. Fala, Tibúrcio. Não, eu acho que essa questão que a Tuta coloca, ela tem um papel muito forte, porque você, principalmente na luta política, você identificar o inimigo é uma questão fundamental. Se você não sabe identificar o inimigo, e se você não sabe contra quem você está lutando, as dificuldades aumentam muito. Nesse sentido, viver sob uma ditadura, viver sob o cerceamento de liberdades básicas, viver diante de injustiças, assim, arbitrariedades profundas. Marcelo deve lembrar muito bem o que significou a morte do Edson Luiz, no calabouço no Rio de Janeiro. Quer dizer, aquilo se espalhou como pólvora, né? Principalmente nas classes médias, e o movimento estudantil funcionando como correia mesmo de transmissão e de mobilização em torno de uma coisa que impactou muito, né? Até a palavra de ordem, que surgiu um tanto quanto espontaneamente, foi de uma felicidade em termos de criar empatia, criar mobilização, né? Eu lembro subindo, interrompendo peças teatrais, interrompendo shows em Salvador, e entrando, subindo no palco, falando e dizendo, podia ser seu filho. E era impressionante a reação absolutamente positiva e solidária que acontecia. O problema, eu acho que essa questão também remete a uma outra muito complicada. As condições objetivas empurram grandes massas para o desespero e para a falta de perspectiva, o que é caldo de cultura para o fascismo. A gente sabe disso porque historicamente aprendemos. Perfeito. Agora, por outro lado, como a crise do capitalismo não abre perspectivas, a extrema-direita adota uma posição simplista e extremamente mobilizadora e de identificação com quem está no desespero, que é, nós vamos explodir tudo. Esse sistema é uma desgraça, nada presta, tudo é corrupção, tudo não serve para nada. Quer dizer, essa postura de radicalidade, uma radicalidade falsa,
mas uma radicalidade verbal e mobilizadora está causando um grande problema para as forças progressistas de esquerda no mundo inteiro. Esse Porque foi o discurso do Milei. Pois é, do Milei, como está sendo da extrema-direita na França, como está sendo na Itália, como é o Trump. Agora, o que é que acontece? As forças progressistas e mesmo as forças de esquerda, nesse contexto de crise do capitalismo, de desespero e de ameaça aos valores básicos da democracia, se veem obrigadas a defender o institucional, a defender valores que nós sabemos que são importantes para a sociedade. Mas olha o contraste e a contradição. Nós que éramos os radicais, nós que dizíamos queremos superar o capitalismo, queremos uma outra sociedade, hoje, quem diz que vai fazer isso de maneira falsa, de maneira fake, mas diz, é a extrema-direita. E nós somos, entre aspas, um tanto quanto conservadores. Eu acho que esse é um problema, um dilema, que também está no meio das dificuldades que a gente enfrenta hoje, principalmente com a juventude e principalmente com a juventude da periferia, que só vê no Estado as balas da Polícia Militar de São Paulo. Sim. É complicado a gente chegar num diálogo. Então, é isso. Não, perfeito. É turco. Agora pega e chuta a bola de volta, se quiser. Essa questão que a Tuta levantou, que o Tiburcio reforçou, né? Realmente não ter um inimigo claro, né? E na hora que a gente consegue superar uma tentativa de retomada de uma ditadura, né? Não vamos esquecer que isso é uma coisa crucial do nosso momento, né? Houve um plano real de restaurar a ditadura no Brasil, né? E assim como a eleição foi dividida em toda a sociedade essa questão, né? Se bem que acho que o golpismo é bem menor do que o apoio ao golpismo é bem menor do que quem votou no Bolsonaro, mas mesmo assim ele é muito forte, né? Então, nesse momento, existe, por exemplo, falando politicamente do Brasil, né? A gente quer que esse governo dê certo, né? Que avance. Não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo que está acontecendo ali, cada um de nós deve ter várias críticas, etc., mas podemos exercer um poder de pressão para os rumos serem melhores, né? Nas várias questões, né? Mas a gente também não pode abrir mão de que pode haver convergência em cima de criar bandeiras comuns que unam as pessoas, não contra, mas a favor de alguma coisa, né? Eu acho que essa é uma debilidade de não ter claramente um projeto nacional, etc., né? Que acho que ainda o Brasil carece disso, ter realmente um grande projeto nacional novo, renovador. Há muitos elementos deles colocados, de um projeto novo colocado, há muitas ações do governo, há muitas ações na sociedade civil, na intelectualidade, nas universidades, etc., buscando a construção de uma nova visão de mundo, uma nova visão de Brasil, né? E aí, viu, Tiburcio, nós que somos, e tu, que a gente é mais da velha guarda do que a Cecília, né? A gente, às vezes, precisa buscar entender a grande mudança que houve no mundo nesses 60 anos, né? Existem grandes questões que não mudam, ou até pioram, como a desigualdade, etc., o militarismo no mundo, que é uma das grandes ameaças, etc., né? A crise ambiental, ela hoje é muito mais visível do que era naquela época, né? Mas muito mais forte, mas ela é uma questão também unificadora, né? Você vê, tem movimentos na Europa de jovens, etc., em cima da questão ambiental, movimentos até que criaram uma comoção mundial, né?
há movimentos também nos jovens indígenas no Brasil, né, que buscam falar para o mundo, para a sociedade, a importância dos povos originários e defender os grandes biomas no Brasil, principalmente a Amazônia, etc. Então, há pedaços de visões que podem convergir, né? Que eu diria que, assim, no sentido mais amplo, né, envolve a luta contra a desigualdade social, pela defesa do planeta e pela paz, né? São três coisas que eu considero fundamental como desafios do século XXI. Né? Não, nenhum deles é fácil, né? Mas a gente precisa ter grandes bandeiras. Né? Então, eu diria que essas três, pode ter mais uma ou duas, né? Quer dizer, buscar reduzir profundamente a desigualdade social, né? Buscar uma consciência preservadora do planeta, né? E realmente ser contra todo tipo de militarização, porque isso é o passado, é a expressão do patriarcado. Né? A questão chave do patriarcado é a guerra, é o poder, a construção dos poderes, dos impérios. Né? O que é o império? O império só surge a partir da força, da dominação de uma cultura sobre várias outras. Todos os impérios se expandiram assim no mundo. Né? Eu sempre cito que alguns povos originários das Américas não criaram impérios. É diferente do que aconteceu no Velho Mundo. Né? Isso é interessante, porque é uma outra visão, uma visão de integração com a natureza, né? E por isso considero alguns dos grandes defensores da natureza, né? Há vários movimentos dos nossos povos originários, mas não existia uma estrutura de poder, não tinha um presidente do Brasil indígena, não tinha um imperador do Brasil indígena. Houve os incas, os astecas e maias, mas ao norte dos astecas e para cá dos incas não houve impérios. Né? Que o império só pode existir com a força militar, com a dominação, subjugação. Né? Essa é uma questão grande do nosso tempo, né? Que a gente precisa. Eu acho que a união de vários dessas grandes bandeiras, a gente sabe explorar mais, né? Não é só ser contra alguém, né? Ou contra um poder, ou esse contra o sistema, né? Ridículo, né? Que uma parte aí dessa extrema-direita, que a extrema-direita levanta, né? O Milei, é claro, ele é antissistema, ele é contra tudo, ele é contra o poder. E é uma falácia isso. Né? É uma falácia isso. Mas o que a gente coloca no lugar? Né? Então, acho que precisa também começar alguns grandes debates sobre o que a gente quer, né? Buscar unir todo esse caleidoscópio. Eu não sou tão pessimista, como eu já falei, eu vejo muitos movimentos, muitos coletivos, muitas formas de organização cultural, esportiva, etc., não só nos jovens, mas na sociedade, mas falta fatores aglutinadores. Mas eu acho que o Tiburcio também não é um cara pessimista, ou eu estou errada? Pelo menos eu não ouço. Eu não falei isso. Eu acho que não, eu só estou provocando mesmo. Eu acho que o Tiburcio também tem, realmente, eu acho interessante você colocar o inimigo comum é o inimigo pela própria vida, que né, as mudanças climáticas é o fim da humanidade, e aos poucos nós estamos chegando lá. Mas não é um inimigo palpável. Não. Agora, há análises novas de que a gente está vivendo uma nova Guerra Fria, primeiro com a invasão da Rússia. Eu já ia falar União Soviética por uma questão da Rússia na Ucrânia. E o conflito de Israel com Gaza, que não é um conflito entre duas nações, né? É um conflito interno, né? Também é um conflito que mexe um pouco com as estruturas políticas mundiais e que mexe com o Oriente Médio, que é voltamos para a questão do meio ambiente, a gente volta para a questão do petróleo. Então, é interessante pensar que a gente está vivendo talvez uma Guerra Fria com
há 2 anos, né, que a Rússia invadiu a Ucrânia, achou que era fácil e não deu um resultado esperado, vamos dizer assim, né? Pois é, eu ia dar um pitaco sobre isso, porque essa questão da geopolítica, eu acho que ela se tornou muito mais aguçada e determinante no tempo que a gente está vivendo hoje. Sempre foi importante, claro, nós vivemos a Guerra Fria, a União Soviética, o Bloco Soviético, o imperialismo norte-americano, vivemos isso fortemente. Mas hoje, a incidência dessas condições, ela é maior, ela nos atinge muito mais diretamente, porque quando começa a ocorrer uma mudança um tanto profunda no equilíbrio do poder no mundo, é como aquela metáfora que o pessoal faz das placas tectônicas. Realmente a coisa começa a balançar em tudo quanto é lugar. Então, os dois exemplos que a Cecília levantou, né, citou, tanto da Ucrânia quanto de Gaza, da Palestina, são fatores, são emergências dessas contradições que nós estamos vivendo. Quer dizer, os Estados Unidos perderam totalmente a condição de manter um mundo unipolar. Concordo. A tendência ao mundo multipolar se torna a cada dia mais forte, mais inexorável. Agora, isso não se dá de maneira tranquila, não pode se dar de maneira tranquila. Nenhum império perdeu posição, decaiu sem resistir. E muitas vezes chegando ao absurdo. E o absurdo é o risco da guerra atômica. Então, do meu ponto de vista, os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos e que controlam a OTAN perderam a guerra da Ucrânia. Perderam a guerra da Ucrânia. É uma questão de tempo. Mas acontece que o modo de perder faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Perder de uma maneira avassaladora, com a Rússia praticamente assumindo o controle da maioria da Ucrânia, ou seja, com a desmoralização total do mundo ocidental, é algo inadmissível. Inadmissível para o Império. Agora, os absurdos, felizmente, têm limite. O que Israel está fazendo na Palestina é tão absurdo, tão inacreditável, que está sendo freado. E será freado. E o Netanyahu vai cair. E o Estado palestino vai ser, enfim, implantado. São afirmações otimistas. Assim a gente espera. Eu vou ter que. Assim a gente espera e torce por isso e briga por isso. Eu vou pedir umas considerações finais, a gente já está com quase 1h30 de programa. Como eu tinha dito, no começo, eu acho que isso aqui vai ter uma segunda parte, se vocês toparem, porque é muito assunto e eu queria explorar depois, nessa segunda parte, um pouco mais aqui do nosso jardim
É verdade. Porque eu acho importante, nós temos eleições municipais em 2024, 2 anos depois vamos ter eleição de novo, e aí de novo para a presidência da República e para Congresso Nacional e governadores, etc. E tal, e eu acho importante a gente olhar o que foi a eleição de 2022 para a gente ver onde a gente vai se meter. E a gente tem que discutir qual é a estratégia do governo Lula, porque ele tem uma estratégia. Então, nós temos que discutir. Podemos até, como disse Marcelo, não concordar com certas coisas, concordar com outras. De modo geral, obviamente, que vamos defender o sucesso desse governo. Agora, eu acho que a gente tem que fazer um esforço para entender qual é a estratégia que Lula está levando à frente. É muito interessante, é educativo, é muito interessante. Eu acho também, Tibúrcio, porque assim, eu vejo um outro Lula. Eu vi um Lula no primeiro governo, eu vi o Lula no segundo governo, e agora eu vejo um outro Lula. E completamente diferente, todos os três, né, sempre se tem críticas, porque faz parte da democracia. Porque se não vira o que a gente não acredita em mitos, em deuses, né, em soluções milagrosas. A gente acredita em trabalho, em democracia, em liberdade. Palavras finais, só que eu vou dar a palavra primeiro final para Tuta. Olha, eu tenho como palavra final, acho que o debate está só começando, mas eu faria uma pergunta que é assim: como é que faz? Porque eu acho que a gente tem boas análises, né? A gente entende a mudança do capitalismo, a gente entende a mudança da entrada da tecnologia na vida das pessoas, da atomização que houve das relações sociais, do aporte ao consumismo, tudo como questões montadas pelo próprio desenvolvimento do capitalismo. Aquela frase que a gente aprendeu lá atrás, que o capitalismo traz em si o germe de sua destruição, eles estão conseguindo muitas vacinas. Tá? Então, eu acho, de fato, quando eu pergunto como é que faz, porque eu acho que a gente precisa mudar a estratégia mesmo. Eu tenho para mim, hoje em dia, que, no momento atual, qual é a possibilidade que tem o jovem da periferia? Eu vejo só 2 caminhos. Ou é esporte, ou é arte. Fora isso, não tem chance de protagonismo. Por quê? Pelo próprio estressamento que o capitalismo faz entre as classes. Eu, hoje em dia, sou mais pobre do que eu já fui quando eu era jovem. Eu acho que esse empobrecimento vai fazendo a divisão de classes mais pesada mesmo, mais forte. Né? Então, a gente precisa descobrir um jeito de chegar nesses jovens, de fazer eles entenderem o que significa isso que a gente está tão contrário, porque senão a gente não tem como dizer para ele, vota nesse fulano porque ele é melhor do que aquele. A troco de quê? Né? Por que o Boulos é melhor do que o Nunes? Por que a gente precisa de uma assembleia, de um congresso mais forte? Então, eu acho que essa pergunta é para a gente, como dizia a minha avó, para a gente dormir em cima dessa ideia. Né? Como é que faz? Como disse no jornalismo, o pobre de periferia ele aparece no jornal de 2 maneiras, ou no caderno de polícia, ou no segundo caderno, no caderno de cultura. Uhum. Marcelo, suas considerações não finais, só considerações por enquanto. Primeiro round. Primeiro round. Você está sem som. Você está sem som, Marcelo. Não, já foi. Tá bom. Acabei de pôr o som. Tá.
Bom, sobre a questão internacional, eu prefiro não comentar, porque eu vou. Sobre o conflito Israel, tem uma convergência com o Tiburcio na questão da Ucrânia e da Rússia, eu abriria uma divergência com o relator. Mas aí Não, a pode gente ser só tem outra a gente só discussão. tem agora mais 5 minutos para acabar o nosso Isso. programa. Então, não vou me ater a isso. Eu acho que a questão é essa como, no fundo, como construir novas utopias, né? Utopias no bom sentido, de metas, Sim. de grandes, Aham. grandes visões, etc. Eu tentei colocar algumas linhas que eu acho que são fundamentais, né? Mas eu acredito muito que a gente vai precisar buscar isso, né? Nesse momento no Brasil, não dá. A questão do inimigo comum normalmente está no poder, está no Estado. Nós não somos contra quem está no poder. Nós queremos melhorar, nós queremos pressionar, nós queremos colocar outras visões, etc. Mas não somos contra, porque sabemos que a alternativa será o desastre para o Brasil, né? E está nascendo um filhote de Bolsonaro aqui em São Paulo, cada vez mais arreganhando os dentes de uma maneira absolutamente chocante, né? Enfim, agora nós precisamos buscar grandes ideias que possam unir todas essas tribos, né? Eu acho que essa é uma das questões chaves do momento que não é fácil responder, né? Por isso acho que existe um impasse no movimento, né? No movimento mais progressista em geral, existe um momento de impasse, né? Tanto no movimento mais direto, de rua, entidades, etc., como mesmo nas redes sociais, onde a extrema-direita ainda é extremamente forte, em cima de ideias, como o Tiburcio já falou, extremamente simplificadoras, né? Para exatamente fazer a cabeça uma grandes lavagens cerebrais que a gente está vendo, e que não é desprezível, né? Isso tem um impacto enorme dentro da sociedade, né? Agora, nós precisamos buscar o caminho, não de fazer uma outra lavagem de ideias, de cabeças. Nós precisamos construir o que eu chamo de novas grandes metas, grandes utopias, etc. Existe um impasse disso no mundo, não é só no Brasil, não, né? Mas algumas questões, eu acredito, por exemplo, a questão da igualdade, né, racial, e das vários níveis, né, o ressurgimento, a busca de um protagonismo maior do movimento dos povos originários, né, a questão do movimento contra o machismo, contra o patriarcado, né, que no Brasil é uma coisa avassaladora, ainda como um país que talvez percentualmente mais produza feminicídios no mundo, etc. Então, tem uma série de questões que elas são convergentes, né? A questão ambiental, a questão da diminuir a nossa brutal desigualdade social dos grandes países, talvez só a Índia tenha uma desigualdade maior do que o Brasil hoje, né? Enfim. E a questão ambiental ela é central no Brasil, né? Porque realmente, por uma coincidência geográfica, nós estamos num ponto crucial para a humanidade, para o clima do planeta, etc. E isso muitas vezes não é, viu, Tiburcio, não é devidamente valorizado por muitos setores progressistas. Eu fico, às vezes, impactado com isso. É uma questão que ela é crucial, ela pode ser unificadora, e o Brasil é o país, por uma série de condições políticas, sociais, geográficas, climáticas, que pode assumir uma liderança disso. Ano que vem nós vamos ter a COP aqui no Brasil, né, que pode ser um evento marcante, um evento aglutinador de vários movimentos, vários pensamentos, etc., em cima de o Brasil. O Brasil tem condições de liderar essa questão no mundo. Hoje, nós não temos condição de liderar economicamente nem militarmente, mas na questão ambiental, nós temos condição de liderar, né? Então, esse talvez seja um dos grandes motes unificadores, e talvez o evento do ano que vem seja um momento, né, que aí vai também convergir o movimento dos povos originários, que a Tuta tem tantas ligações, etc., né?
para criar exatamente algumas metas, algumas visões, um papel nosso, inclusive mundialmente falando. Não é questão de achar, de se vangloriar, não é isso. Porque nós temos uma condição importante disso, né? E essa é uma das coisas importantes nos livrarmos do bolsonarismo, que era o oposto disso, né? Que é a visão colonial de ocupação de um país, né? No fundo, era uma visão colonial, era retomar o século XVII e XVIII, praticamente a visão do governo Bolsonaro e dessa extrema-direita. Eu vou terminar nosso papo já convidando vocês dois, talvez, né, mais pessoas para entrarem nesse debate, porque a gente já está com 1h35. Lembrando que a gente agora tem um indígena na ABL, na Academia Brasileira de Letras, que é o CRENAC, que para quem não leu, leia, porque é uma honra, né? Um indígena com a capacidade literária que ele tem, com a pessoa, né? Com a capacidade literária brasileira como ele, nossa, é um deslumbre. Eu tenho muito orgulho disso. Nesse ponto, viva a ABL. Marielle sempre presente, que é que foi nossa luta, que nos uniu, de uma certa maneira, durante 6 anos, para a gente descobrir quem mandou matar a Marielle. E é isso. Muito obrigada. Curtam, comentem, compartilhem e venham aqui curtir o canal YouTube do Geração 68. Obrigada. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia.